Então Pedro chega a Cesareia, né? Vamos continuar aqui o vídeo passado. Nós paramos em Atos capítulo 10, né? 23, e aqui a gente vai começar a partir do 24, tá bom? Quando Pedro chega lá em Cesareia. Então vamos começar aqui. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos. Então, contextualizando, né, no vídeo passado a gente falou que Pedro ele teve aquela visão do lençol descendo do céu, né, com os animais impuros, puros e impuros, tudo misturado, e ele dizia assim: Senhor, não vou comer. Deus disse para ele, né, para ele comer aqueles animais que estavam ali. Pedro diz então que não, ele não vai comer algo impuro. E Deus vai e responde ele: como é que você chama impuro aquilo que é puro, né? Aquilo que eu purifiquei? E aí você pode ver lá no vídeo passado que a gente comentou isso aí, e vamos continuar aqui mostrando o encontro de Pedro com Cornélio, tá bom? Então, a partir do 25 agora. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-te, levanta-te-se, eu sou homem como você. Então Pedro ele rejeitou qualquer adoração, né? Ele diz: eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e o encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Aqui Pedro associa aquela visão que ele teve, né? Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Pedro faz essa pergunta lá para Cornélio, o pessoal que estava reunido, né? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Lembra que lá em Atos, no comecinho do capítulo 10, cita que Cornélio, né, centurião romano, ele dava esmolas e era piedoso, né? E assim, temente a Deus. Ele era temente a Deus e dava esmola. Então você vê aqui que Cornélio disse, né, que viu, assim, teve essa visão, e por isso que ele pediu para chamar Pedro, né, como orientou o anjo lá que apareceu a Cornélio, tá bom? Então, a partir do versículo 32. Mande buscar em Jope a Simão, Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Então, a orientação do anjo aqui. No 33. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, Pedro pergunta por que eles chamaram, Cornélio responde, né? E diz assim: a gente está aqui só para ouvir o que tu tem a dizer da parte do Senhor, né? Que é o que o Senhor mandou te dizer para a gente. Então, a partir do 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Aqui o interessante é que Pedro é enviado então a um gentil, a casa de um gentil, estavam todos reunidos lá, e Pedro vai falar das boas novas, né, que Jesus veio lá para o povo judeu, mas que não era para fazer distinção entre judeus e gentios. Pedro começa a contar aqui as boas novas de Jesus Cristo, né? Senhor de todos. 37, versículo 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Então ele vai lá no batismo, né? Do batismo de João Batista. Aí, a partir do 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram
suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Versículo 41. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Então Pedro que testemunha que comeu e bebeu com Jesus depois da ressurreição dos mortos, né? Então Pedro testemunha aqui. 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. De todo aquele que crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então todos os profetas dão testemunho dele. De que todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha só, lá em Pentecostes, né, o Espírito Santo foi derramado lá na festa de Pentecostes, lá na festa dos judeus, né, quando eles estavam reunidos lá para comemoração da festa das colheitas, que eu também expliquei no vídeo passado. Mas aqui interessante que o Espírito Santo foi derramado sobre um povo gentil, sobre todos aqueles que estavam na casa de Cornélio ouvindo a mensagem. E o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, no versículo 44. Okay? No 46. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: Pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Olha só que interessante. Eles foram cheios do Espírito Santo antes mesmo de terem sido batizados em água, né? Como diz aqui 47, né? Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, ou seja, assim como os judeus lá tementes a Deus, né, os judeus, os discípulos, né, de Jesus, que realmente entenderam a mensagem de Jesus Cristo, que eram judeus, os gentios da casa de Cornélio, eles também receberam o Espírito Santo, né? Ok? Então é isso, esse é o capítulo 10, né? Esse foi o capítulo 10 aí, capítulo bem interessante, capítulo bem longo, e a gente acabou dividindo aí em 2 vídeos. Então se você quiser entender o capítulo 10 todo, a leitura que a gente fez, vai lá no vídeo anterior, dá uma olhada no vídeo anterior e junta aí com esse vídeo para entender aí como Jesus, né, como as boas novas de Jesus veio tanto para o povo judeu como para o povo gentil também, assim como veio lá para a casa do Cornélio, né? Ok? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez, um abraço. Não deixe de se inscrever, né, de dar o like, compartilhar e comentar também, que ajuda aí o algoritmo a mandar para mais pessoas aí os nossos vídeos, tá bom? Pois um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.